satisfação ser recebido aqui nesse estúdio sensacional. Faz tempo a novidade? Satisfação é sempre ver você aqui, né? Antes que eu responder a tua pergunta, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de participar aqui com você. Quando você me ligou, você é um cara que eu gosto e admiro tanto. Obrigado. Recebi de muito bom grado. Bora falar de mundo, vida e coisas aí. O estúdio aqui, cara, ele tem um mês. Um mêsinho. Coloquei ele em pé em 3 semanas. O rolo toda a pandemia aí que fez todo mundo ficar inventando coisa nova. Sim, né? tipo podcast. Tipo podcast. Né? Lamentações à parte, que o período é difícil para todo mundo, mas eu tive muito tempo para pensar em nada. Sim. E eu acabei, por que eu posso usar meu tempo? Eu me dediquei mais à fotografia, eu já fotografava antes, comecei a me dedicar mais aos estudos e eu falei, por que não abrir um estúdio? A gente estava conversando um pouco antes fora do ar sobre isso. Você está praticamente um fotógrafo full time agora, né? Pois as empresas já têm aí mais de 6 anos, elas já estão bem estruturadas, a gente está com, infelizmente, um faturamento abaixo do esperado. Claro. Como eu tenho equipe, até para não tirar dinheiro da empresa nesse momento, eu vou fazer as fotos. Não tem como começar um papo com você, apesar da gente estar falando aí que o Ivanek agora é quase mais fotógrafo do que empreendedor, mas quando eu penso em você, a frase que veio imediatamente à cabeça, acho que até o seu About Me ali no Instagram ainda, só existe uma profissão no mundo que é vendedor. Eu não sei se essa frase é original sua, você pegou de alguém. Cara, você sabe que até hoje eu não lembro o que era, eu não sei se eu li, eu sei que a frase copiada não, mas eu li algum trecho em alguma coisa que falava desse assunto e eu resumi numa frase. Eu acho que também não seria uma frase tão brilhante de autoria para falar, né? Mas eu vou discordar de você, cara, porque eu atribuo, associo essa frase com você, e a primeira vez que eu li, eu parei, sabe? Porque muitas vezes as frases mais bordões, assim, a gente meio passa batido e não para e se debruça e olha e pensa, né? E eu fiz isso com essa frase, eu falei, é isso, dá certo. Eu que nunca fui vendedor, nunca fui de área comercial, sempre fui jornalista, trabalhei em redação, trabalhei em mundo corporativo, hoje estou nesse meio que um caldeirão aí de lados diferentes que é o mundo digital e, em última análise, o tempo todo eu estava vendendo. Eu não sei de onde veio esse seu insight, se é algo que... Porque você é um cara que começou trabalhando muito cedo e muito na área comercial, né? Sempre comércio trabalhando com venda. Eu acho que assim, por mais que você não trabalhe no comércio, você pega uma mercadoria, um serviço e vende ela para alguém, se você é um profissional liberal, em alguma hora você tem que se vender. Você é um médico em começo de carreira, até que as pessoas corram atrás de você deve fazer um trabalho bacana com alguém influente, alguém que conheça mais pessoas, não vou nem falar de rede social ainda, mas que você conheça pessoas influentes que possam falar assim, aquele profissional é bom, vai lá nele. Sim. Então, isso você está se vendendo, né? Tudo que você faz para atrair, para fomentar o teu negócio, prestação de serviço e tudo mais, faz parte da venda. Cada vez que a gente posta uma foto em rede social, né, é uma venda. Quando a gente escolhe muito uma foto que coloca na rede social, eu coloco uma foto, acordo meio-dia, sou um vagabundo, tô aqui todo inchado de bebida, comi um monte na quarentena, tô sendo preso e adoro isso. As pessoas escolhem o seu melhor ângulo, elas escolhem a sua melhor foto. Agora, falando ainda mais de aplicativos de edição de celular e tudo mais, entrando um pouco na área que eu tô aqui no estúdio hoje, você está se vendendo. Então, melhor você passa a sua imagem ao próximo, seja lá qual for o resultado final, é uma venda. Eu acho muito interessante o que você falou, até vou pescar isso de novo, porque você tem um conhecimento técnico de fotografia muito grande, então você tem fotos muito bonitas, porém, pelo menos para o meu olhar, que é um olhar também de quem trabalha e conhece isso, eu vejo iluminação muito bem cuidada, enquadramento muito bem cuidado, mas eu não vejo, pelo menos a olho nu, eu não vejo tratamento, né? Que é uma outra coisa interessante. Um amigo meu, Gabriel Bujo, um abraço, fala, cara, na rede social você precisa ser sempre um vencedor. E eu acho que isso trouxe uma distorção das pessoas exagerarem isso demais, né? Principalmente quando a gente vê molecada, até meninas, né, usando aplicativos aí de entrar no nível de até fiz um post sobre isso, de narcisismo até, eu acho que é a palavra, que não é saudável, mas isso é uma coisa de segundo momento aqui, que é o Bruno fotógrafo, mais adiante. Eu queria saber, assim, se essa sua visão do vendedor, você acha que isso se estende também para a vida pessoal?
Claro. É tipo, pô, nós dois hoje estamos casados, inclusive propusemos no mesmo local. Foi lá no Atacama. Sim. Que beleza. Eu já era pra estar casado. Sim, eu também. Mas agora... 2020 foi o ano de maio. refazer planos. Mas vamos pensar, por exemplo, um homem e uma mulher solteira, quando está no mercado. Eu comecei a refletir sobre essa frase, cara, cada vez que você abordou alguém num bar com um objetivo romântico, é uma venda também. Claro, lógico, você mostrou o seu melhor lado. Agora, vamos fazer uma diferença muito clara entre as coisas aqui e um pouco do que você mencionou. Desses meus jargões aí e tudo mais, eu saio por aí em empresa fazendo palestras sobre vendas, que foi algo que assim aconteceu, alguém me chamou, vem falar de venda, eu falei, mas eu não sei fazer palestra, conta da sua história. Depois fui ver que aquilo acabou sendo uma palestra, fui me vender lá. Um dos jargões que eu uso é a verdade vende. Se você for verdadeiro naquilo que você está vendendo, sim, você vai conquistar a pessoa, nem que seja, talvez nem pela utilidade, mas seja pela emoção. Você contou aqui uma história, você mostrou um produto, você mostrou um serviço de maneira tão apaixonada que a pessoa se encantou por aquela história. Né? Por exemplo, eu e você somos do automobilismo. Eu não sei você, mas eu odeio futebol, não gosto, nunca gostei. Então, se alguém me colocar para vender uma chuteira, eu não vou vender nenhuma, porque eu não sei o que falar de bom daquilo. E se eu for falar, não vai ter emoção, não vai ser verdadeiro. A mentira até pode vender, mas ela vende muito a curto prazo. Ela vende a curto prazo. O cara que chega em casa, experimentou aquela roupa que o vendedor falou que estava bonito, chegou em casa e estava feio pra caramba. Então, voltando um pouco, você pode se vender sim, sempre tentando vender a sua verdade. O que hoje a rede social propõe, cara, se você é um cara bem sucedido em rede social, você é um cara que dirige os carros mais legais do Brasil, você é um cara que, porra, o teu ambiente de trabalho é um autódromo que todo homem queria estar lá, você não está contando nenhuma mentira, entendeu? Agora, o que a rede social sim trouxe, e a gente vai depois que você já introduz nisso, é que ela não trouxe aquela necessidade de você ser o melhor, ela está permitindo que as pessoas mintam. Mentir não é vender. Sim. Porra, você mostrar que você tem uma família feliz, que você consegue levar eles para uma casa confortável, que você consegue fazer uma viagem, isso mostra de você um vendedor, isso é mentira. Sim. Agora, e até inspirador, né? E até inspirador. E a gente vê aquelas cabines de avião para você tirar foto, que não existe nada que é uma cenografia, porque você não está se vendendo, você está enganando. Então, a verdade vende. Você enganar o outro não é se vender. Que eu me digladio assim um pouco comigo mesmo, que é uma questão de... Tem uma linha que você parece navegar muito bem em mostrar coisas inspiradoras sem, na falta de uma palavra melhor, não é essa palavra que eu queria, mas vai servir aqui, sem parecer tão ostentar, sabe? Arrogante. E o Brasil tem essa coisa, me parece assim que o brasileiro ele preza muito a pessoa que tem uma imagem exterior humilde. Tá? É um aspecto até religioso. Mas ao mesmo eu até gostaria de ver a sua percepção sobre isso, mas ao mesmo tempo parece que, talvez até por uma culpa religiosa, o brasileiro tem uma certa vergonha do sucesso, né? É uma linha fina que não é muito fácil de navegar, né? Isso eu falo também na palestra. Eu acho que no ambiente controlado eu falo disso de maneira... Quando você está olhando direto nos olhos do público, você acaba não sendo mal interpretado. Não vou falar muito aqui de religião e tudo mais, mas eu faço um comparativo entre duas religiões. A religião dos Estados Unidos, uma maioria protestante, e nós aqui no Brasil, de maioria católica, né? Então, nós temos aqui o voto de pobreza, por exemplo, dos padres, que Sim. isso já resume bastante. E o protestante americano, ele diz que você é um escolhido de Deus pela quantidade de riquezas que você acumulou no final da sua vida. A quantidade de riqueza não é só o dinheiro também. Se você teve saúde, se você teve família, você conseguiu reunir a sua família, seus filhos foram para a faculdade e tudo mais. Então, nós temos também um problema de desigualdade social no Brasil muito forte, sabe? Eu tenho 3 grandes programas sociais, um para pessoas com síndrome de Down, outro que eu sou diretor num hospital para pessoas com paralisia cerebral severa, que é o Hospital Cruz Verde, e também a Fundação Amor Horizontal, lá com a Carol Sen. Eu vejo muito de perto o terceiro setor que as pessoas, mesmo mais favorecidas, não ajudam. Então, você tem, eu acho que tem esses dois lados aqui no Brasil. Né? E nos Estados Unidos, em contrapartida, o terceiro setor, a caridade é muito forte. Ela é muito forte porque ela não precisa ser tão grande nos Estados Unidos, porque todo mundo doa. Aqui no Brasil, quando você vai falar de doação, você tem que falar de milhares
às vezes, dezenas de milhares de reais para você ter impacto em alguém. Sim. Porque quase ninguém doa. Eu me lembro recentemente, qual foi a empresa aqui no Brasil que houve essa controvérsia? Que a empresa doou 10 milhões, foi os bancos agora na pandemia. O banco X anunciou 100 milhões, teve doação de bilhão, eu acho, né? E aí falaram, mas bilhão para o banco X não é nada. Mas peraí, é 1 bilhão. Não, e outra, que você que reclamou fez. Gente, no Brasil aqui tem muito dedo sendo apontado sem você fazer. Mas assim, quanta coisa você consegue fazer com 1 bilhão? É muita coisa, entendeu? As pessoas se perdem no valor relativo, vão pro valor absoluto. Mas eu gosto muito. Você chegou a morar nos Estados Unidos também, né? Morei nos Estados Unidos. Fui jogar tênis lá, morei dentro da academia de tênis. Na Flórida? Na Flórida, muito bonitinho. Mas vou concluir essa parte. Então, eu acho que assim, tem esse lado de que as pessoas carregam uma culpa de não ajudar ao próximo. Eu acho que tem um pouco do olhar religioso. Não, sou católico também, não é essa análise do que é melhor ou o que é pior, é a nossa cultura. Mas aqui, por exemplo, de novo, nesse lance da verdade verde, graças a Deus eu tenho um negócio meu que foi próspero, que me trouxe muito conforto, que me trouxe reconhecimento, trouxe muita coisa boa, né? Hoje, nós damos emprego para mais de 300 pessoas, enfim, mas mesmo assim eu mantenho os meus pés no chão. Então, por exemplo, um dia que eu fui gravar com vocês lá, peguei uma carona com o Rubinho e estava de helicóptero, eu andei lá, tirei uma foto. Eu jamais vou tirar uma foto dentro do helicóptero e falar, este helicóptero é meu, porque ele não faz parte da minha realidade. Sim. Então, a minha empresa é bem, mas continua sendo uma pequena empresa. Sim. Eu não tenho condições de ter uma Ferrari, sabe? Eu sou apaixonado por Porsche. Beleza, já tive. Já dá pra ter. A Porsche já tive anos atrás, mas hoje não é a realidade mais, né? O preço dos carros e tudo mais, eu tenho outras coisas que eu quero na vida. Então, eu não quero só parecer ser, eu quero ser. Então, dentro da minha possibilidade, eu acho que, graças a Deus, eu já sou muito bem servido, sou muito satisfeito com isso, tudo que vem a mais é um plus. Então, quando você fala de rede social que eu tenho isso, está lá. Postei uma foto dentro de um carrão, postei uma foto em algum lugar. Quando não é meu, eu coloco lá. Sim. Olha só, o Acelerados me convidou para vir aqui nesse final de semana e ainda peguei uma carona de helicóptero. A Mitsubishi me emprestou o carro deles. Olha, o rally que eu corro é o esporte mais caro que tem do automobilismo, é inegável. Mas é legal demais, né? Isso é legal demais. Nossa, cara. Mas eu não tenho condições de pagar o que tem aquilo. Então, olha, o patrocínio é esse, e inclusive vou em rede social. Gente, eu preciso de patrocínio para correr os sertões. A sua empresa se oferece, se quer fazer parte disso. Então, eu acho que, de novo, sendo verdadeiro comigo mesmo, sempre, né? Não quero parecer aquilo que eu não sou. A verdade vende. Somos todos vendedores. Então, se eu unir tudo isso e aquilo que hoje é a rede social, indiscutivelmente é o canal mais eficaz para que você faça isso, mais rápido, eu acho que eu não posso ir contra a minha própria verdade. Então, faço questão de mostrar que a gente, graças a Deus, somos privilegiados, né, de ter acesso aí ao autódromo, de ter acesso a tudo isso, mas deixar claro que não sou o cara, não tenho condições de estar ali pilotando aquela Ferrari na pista que nem eu fui uma vez no ano. Então, eu acho que, sendo verdadeiro, ninguém nunca é enganado. Quando você é enganado, não tem. Eu queria amarrar isso que você está falando com o ponto da comparação dos Estados Unidos e Brasil. Eu tive um professor na faculdade que também me chamou a atenção para uma coisa que eu nunca tinha dado conta e que é muito simbólica disso. Que nos Estados Unidos você pergunta para a pessoa how much you make ou how much you earn, né? Quanto você faz ou quanto você merece. E no Brasil é quanto você ganha, né? Já tem uma quebra de semântica muito grande aí. E aí a outra coisa que eu mesmo, tendo morado lá, e acho que amarra com isso, é a questão lá o valor do salário é anual, né? E aqui é mensal. Tipo, tem uma coisa de longo prazo, de metas, de coisa... a gente tem algumas dificuldades culturais com a venda, com o empreendedorismo. E aí eu queria amarrar, porque você estava falando de rede social. Eu sigo você há bastante tempo e eu noto um nível de engajamento da galera, você muito alto na questão do empreendedorismo. Que, por um lado, a gente tem essa imagem que o brasileiro é o mais empreendedor de tudo, que de fato porque o brasileiro está sempre tendo que se virar. Por outro lado, é muito difícil empreender no Brasil e muitas pessoas têm aquela coisa, sabe, da antiga. O que a mãe sonhava pro filho nos anos 60? Concurso no Banco do Brasil
segurança e tal. Como é que você vê hoje esse cenário de empreendedorismo no Brasil? Você acha que o cenário é saudável, que nós estamos, num ranking aí dos melhores países do mundo nisso, ou a coisa que ainda tem muito a evoluir? Cara, olha, sabidamente, e a gente não precisa falar só em empreendedorismo, tá? Podemos lembrar do empresariado, né? Você não necessariamente precisa ter a característica empreendedora para ser empresário. São coisas completamente diferentes. Eles podem andar junto, mas não necessariamente eles rodam junto. Eu sou da 4ª geração de restaurante na família. A gente tem restaurante há mais de 100 anos. Eu cresci dentro do restaurante lá no Shopping Center Norte com meu pai. O restaurante é 6 meses mais novo do que eu só. Então, qual é o restaurante que faz o trabalho? Cervejaria Munique, lá no Shopping Center Norte. Tem muitos rótulos de cerveja, culinária alemã, tradicionalíssima. Meu pai vai abrir a 2ª unidade agora, ele tá lá com 60 anos, animado o negócio dele, de maneira muito bacana. Mas eu nasci dentro de uma pequena empresa. Era eu e meu pai durante muito tempo eu aprendi na marra vendo e fazendo. Então aquilo foi muito natural para mim. Eu não peguei um livro e um dia eu falei assim, vou ser empreendedor, vou ser empresário. Mesmo porque a gente não tem, falta muito disso no Brasil. Falta que a escola te estude coisas práticas, falta que ela te prepare para o mundo. Eu fiz faculdade de economia, no último semestre eu falei, cadê o negócio prático mesmo? Fica só na história, na teoria e tudo mais. O jornalismo é um pouco não, é bastante assim, pelo menos na minha época, né? Eu acho que deve continuar. Você tem aquela sensação, e aí com a arrogância dos 20 anos, né? Eu comecei a trabalhar no 3º semestre da faculdade, já em redação, e com a arrogância dos 19 anos, na verdade. Você diz, nossa, aprendi mais em 4 semanas no emprego do que 4 anos de faculdade. É um exagero, mas sim, você tem essa sensação, né, de que a faculdade está num plano muito teórico e o mundo real está falando outras coisas, muitas vezes. Mas o cenário no Brasil é muito nocivo. É muito difícil você ser empresário, é muito difícil você empreender. Mas não vamos só reclamar, porque essa parte de reclamar, todo mundo já está aqui na cabeça e falou, é isso aí, eu concordo com ele. É muito difícil quem está discordando disso. Agora, em todo lugar que tem muita dificuldade, em todo lugar que você tem muito problema, você tem a oportunidade, porque nem todo mundo consegue chegar lá. Imagina se todos fossem empresários e empreendedores brilhantes, você não teria pessoas brilhantes, claro. Você seria um bando de empresários que cada vez mais iam degladiar entre si. E no Brasil ainda existem muitas carências, né? Que geram tem muita carência. E outra coisa, mas eu acho que assim, a primeira característica que alguém precisa ter para querer ser um empreendedor, para querer talvez ser um empresário, estômago. Pô, quase ninguém tem, hein? Quase ninguém tem. Pô, estômago em que sentido, exatamente? A pandemia me levou R$1.700.000. De receita mesmo? De receita, não. De receita a gente passa de R$12 milhões. Eu tirei do bolso, ainda bem que a nossa empresa tinha caixa, eu tirei do bolso para colocar tudo isso. Perdi uma loja, que ela não abriu de volta, lá no Shopping Eldorado. A gente havia colocado lá R$1 milhão e os outros 700 mil. Porra, coisas absurdas do tipo. A leitura da luz não podia ser feita porque você não tinha gente para ir até o relógio, né? Que absurdo que a gente ainda tem. Sim. Com toda tecnologia, um negócio que é ligado justamente na eletricidade, você não consegue. Todo mundo levou o susto da conta de luz aqui em São Paulo na casa, né? Porque no mês 2 ou 3 veio tudo de uma vez. Eu imagino para um número X de loja, às vezes, nossa. Não, mas o problema foi o seguinte: chegou a conta de luz no primeiro mês, 8 pau uma loja. Posso te falar número assim, porque traz as pessoas um pouco mais para perto da gente. E também é outra coisa que existe muita... É uma coisa que também tem um tabu em torno no Brasil, né? De falar de números abertamente. É claro, mas muita gente sonega, tem medo de alguém escutar. Como eu não sonego nenhum réu do imposto, então não tem problema. Mas enfim, a minha loja fechada, 120 metros quadrados, não tinha um ar-condicionado, não tinha nada ligado nela. E veio no primeiro mês R$9.000. Me veio no segundo mês, R$8.000. Me veio no terceiro mês, mais R$8.000. Cara, quando eu fui ver, eu tinha R$100.000 de conta para pagar nas lojas quando elas fecharam, né? Sabe por que isso? Tirou-se a média dos últimos 3 melhores meses do último ano. Sim. E você não tem para quem reclamar, você não tem para quem falar, você não tem para quem zoar. Aí, o dia que eu fui abrir a loja, olha, nós vamos cortar a luz. Não, eu preciso abrir. Não, então faz o seguinte, paga. Depois depois discute. A gente desconta. Sim. Não, cara, e se não tivesse dinheiro? Sim. Se não tivesse lá, os shoppings, nossos shoppings foram muito legais com os aluguéis. E o condomínio? Sim. O shopping é 15 pau. Sim. Muito negócio quebrou justamente porque a quebra de fluxo de caixa foi brutal. As minhas lojas de rua são imóveis pequenos de pessoas que dependem daquilo. Então, se eu não pagasse o aluguel, o cara também não sobreviveria. Sim. Então, o cara chegou para mim e falou assim, olha, se eu pagar 50%,
E quando as lojas reabrirem, você me paga os 50% de cada um dos meses que ela for fechada. Então agora eu estou pagando 150%. Sim, sim. Então, vamos lá, você conseguiu, você tem a tua empresa, você conseguiu durante anos juntar um dinheiro lá que é a tua segurança, mas de repente fala assim, ou você coloca tudo na empresa amanhã, sim, ou você nem vai abrir a conta. Então, é esse tipo de história. Dá um all-in, né? São muitas peças que você, seja por quem trabalha com você, seja porque é seu fornecedor, seja pelo governo que sempre fala, não pagamos o ICMS, eu resolvi não pagar impostos durante a pandemia para garantir salários de quem trabalha comigo. Sim. Era uma conta que eu tinha que fazer, que uma hora ia acabar o dinheiro. Hoje de portas fechadas quantos dias? 4 em São Paulo. 4 meses, 120 dias. E aí sabe o que o governo estadual fez? O ICMS é um imposto que ele pode ser protestado. Eles nos protestaram no dia em que abriu as lojas. Então, eu cheguei a ficar porque eu acabei quitando todas as contas. Então, tem que ter estômago. Será que você tem estômago para tomar essas decisões ali de maneira fria? Porque uma decisão que você não tem coragem de tomar, existe um negócio. É uma questão até de perfil de personalidade, né? Tem pessoas que realmente não têm esse perfil de personalidade. Eu fiquei 4 meses sem ganhar nenhum real e gastando muito dinheiro. Muitas pessoas que operaram de home office não alteraram o salário delas. Sim. Nessa situação você tem que se perguntar, se vier uma outra pandemia um dia na vida, você quer estar no banco sabendo que você vai ganhar num longo prazo, tendo um salário, assinando ponto e tudo mais, ou ter a oportunidade de fazer um negócio de muita intenção, que você crie do zero, que você faça, que você invente, que um dia você toma toma, no outro você dá porrada, mas para saber que se esse dia chegar de novo, você vai estar preparado. Então eu acho que o lance da pandemia mostrou muita coisa pra gente também. Eu acho que encorajou muita gente, talvez. Não, eu queria topar. Eu tô começando aqui, deu certo. Ou, não, chega, não vou ter minha loja no shopping, isso é uma loucura. Eu podia estar em casa, recebendo um bom salário, trabalhando na minha empresa, não vou fazer isso. Cara, não existe o certo e o errado. Ainda bem que existem os dois mundos. E tem até fases na vida, né? Eu acho, a gente estava falando um pouco fora do ar, chega uma hora que a carreira, mesmo a carreira bem sucedida no mundo corporativo, para um determinado tipo de personalidade, ela se torna muito difícil. Porque, em última análise, além de ser boring, repetitivo, mas em última análise você está ganhando dinheiro para os outros, né? Você não tem a sensação de estar construindo algo, né? A não ser que você seja muito, e aí quando você é mais novo você tem isso, seja muito focado em carreira no sentido de ir sendo promovido, trocando de empresa e tal, aí você tem uma sensação de que tem uma jornada de construção, mas até isso tem um teto, né? Mas deixa claro que você está ganhando dinheiro para os outros, mas você continua ganhando o seu. Quando você tenta ganhar o seu, você pode perder, inclusive, todo o seu. Isso não tem nada. Cara, é uma risco versus recompensa. É isso. Então, o mercado é assim, né? Como é que você começou? Qual foi o primeiro empreendimento? Você já tinha banquinha de limonada com 12 anos? Não, com 7 anos de idade, meu pai foi chamado no Colégio Tabajara, que era um colégio que mudou de nome, obviamente, depois, ganharam a indenização. Ganharam abrindo a segunda unidade. Sabe que eu lembro de uma loja de roupa Tabajara em Porto Alegre, deve ter acontecido algo semelhante também. E aí, meu pai foi chamado na escola, o que Bruno aprontou? Eu sou filho único do primeiro casamento, então meu pai trabalhava sempre no restaurante, estava sempre fora, minha mãe não comia doce, mas ela gostava muito de fazer um bolo de brigadeiro, que era maravilhoso. Só que, a forma de casa era grande, a receita era grande, então fazia o bolo que só eu comia, não dava para eu comer todo aquele bolo antes dele ficar duro, estragar e tudo mais. E eu era magrinho, aquelas crianças... Você viu uma oportunidade. Aí eu fui na cantina, o Tião era o dono da cantina. E ele sempre fazia uma assadeira com aquele bolo de caixinha, mas era uma coisa seca. E eu vim em casa com aquele bolo lá de casa, ele é muito melhor. Sim. Vou levar para a escola. Aí, embrulhei no papel alumínio, comi tudo. Nós dá um pedaço. Bruno, dá um pedaço. Caralho. Hoje eu tinha em casa, vou embalar todos eles, vou trazer amanhã. Você fez um sample no primeiro dia, né? Foi um MVP. Freemium. Fui lá, fiz todos eles, e aí eu fui na fila da cantina e falei assim, não era nem real na época, quanto custa o bolo? Tanto. Ok. O meu bolo, além de ser maior, é molhadinho, tem brigadeiro, custa o mesmo preço. Quer comprar? E eu comecei a vender durante dias, assim, e o tio começou a não vender mais o bolo dele, e ele reclamou na cantina, porque afinal ele estava perdendo dinheiro, e a minha diretora chamou meu pai. Tem muito no Brasil que quando começa a perder, reclama pro governo também. Era dele. Em vez de fazer melhor, né? Sim. E aí, tudo bem que não tinha custo. Mas e aí meu pai foi chamado lá, ele fingiu que foi bravo comigo, mas meu pai disse que foi a primeira
primeira vez que ele teve o orgulho de saber que o filho ia sair na mesma linhagem ali de comerciante. Cara, e daí eu não parei mais, eu fiz a banquinha de limão para os funcionários do restaurante do meu pai. Eles não compraram nada no primeiro dia, porque eles mão de vaca, mas aí meu pai foi lá e deu um dinheiro para cada um e falou, vocês vão lá, meu filho, agora. Aí peguei todo aquele dinheiro na mão e falei, puta, agora eu vou no Playland, né, o negócio lá de videogame. Ele falou, não, você vai comprar limão, você vai comprar água e você vai guardar um pouco do dinheiro e o outro vai se divertir. Sim. Então ele me ensinou que era comércio dessa maneira, depois abri uma empresa, trabalhei com meu pai durante muitos anos, passei por todos os lugares lá da empresa dele, e aí aos 24 anos mais ou menos eu fundei a minha primeira empresa sozinho, que era uma empresa de inspeção de chopp. Eu subia o chopp com a chopeira para bar, restaurante, festa, feira, evento, em casa, tudo que imaginar que podia ter chopeira com barril, estava lá. Mas depois de algum tempo teve esse lance que você comentou, eu não tinha mais tesão em ir trabalhar, eu não se fazia sozinho, tinha a realização financeira, mas eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa. E aí em 2013 surgiu a ideia de fazer a Corleone. Veio uma referência talvez que você tenha trazido de fora. Essa é a pergunta que todo mundo faz. Porque cara, por que não uma barbearia dos anos 50? Tipo, não é uma coisa que venha espontaneamente. No Brasil, você vê, a gente teve um exemplo aqui agora há pouco, um empreendedor que veio aqui e trouxe, a gente nunca acredita que uma coisa legal pode ser brasileira. Isso é pejorativo, isso é ruim. Mas de onde você tinha referência? Só pra ser empreendedor, cara. Você vê as oportunidades e vai adequando. Não era um grande sonho. Mas foi o seguinte, quando eu queria sair de vender chopp e comida alemã do meu pai, eu sabia vender chopp e comida. Eu estudei na FAP em São Paulo, o restaurante de meu pai era na Zona Norte, eu morava na Zona Sul, eu conhecia todas as pessoas aqui, eu já era um cara que era muito bem relacionado, eu conhecia muita gente, mas como é que eu ia fazer para alguém comer comida alemã dentro de um shopping na Zona Norte, sendo que todo mundo morava para cá? Eu falei, preciso reunir essas pessoas num lugar só. E, cara, eu quero fazer na internet. Mas se eu for vender comida e bebida na internet, vai ser um bar ou um restaurante. Quantos bares e restaurantes abriram nos últimos 5 anos? Quantos deles ainda estão abertos até hoje? Quase nenhum. Sim. Então eu falei, cara, agora, mas aí, põe a cabeça aí, Bruno. O que você vai fazer para não abra um restaurante ou um bar do outro lado da rua e o teu quer? Daí pensei, falei, cara, vão ter a fidelidade deles colocando um barbeiro. Então o negócio no primeiro dia começou como uma barbearia, que na verdade vendia comida e bebida, era mais um bar de uma barbearia. Primeiro dia a gente abriu as portas, fez um trabalho de rede social muito bacana, tivemos 7 horas fiscando. E eu falava pros caras, toma um chopp, come. Ele falou, Bruno, não aguento mais comer, eu quero cortar o cabelo e ir embora, porra. Então, naquele dia, característica do empreendedor, erra, mas conserta rápido. Sim. Troca o pneu com o carro andando, mas não para ele. No dia seguinte, contratei mais barbeiros e eu tomei na minha cabeça. É uma barbearia, não vai ser um bar de barbearia, ótimo. Durou mais cedo, não tem que aguentar tanto bêbado, vai ser uma jornada maravilhosa. E a partir daí, os 2 próximos anos foram de aprendizado, relação, leite errado. Você deu um tiro muito certeiro no sentido de... E é o motivo do Gerson ser um cliente muito assíduo, porque ele mora no Itaim, e eu não ser tão assíduo, porque eu acabo muitas vezes cortando um concorrente seu, que eu não vou citar aqui, justamente porque é pré-pandemia isso, né? Porque é do lado da produtora, Jardins. Tem Corleone no Jardins? Já não. Tem Corleone no Jardins, então, da Santos. Então, gafe minha. Faz quase 3 anos. Mas eu digo assim, essa ideia de, cara, você tá num trabalho aqui no Itaim, para quem não é de São Paulo, é o epicentro, acho que, se não um dos epicentros de mundo corporativo aqui, de torres de escritório e tudo mais. E você poder sair ou fazer um almocinho estendido, ou sair um pouco mais cedo para ter aquele me time, assim, de uma 2 horas ali que você toma um chopp legal, corta o cabelo, corta a barba. Normalmente troca ideia com alguém interessante também, né? Porque isso é o principal aqui. Pessoal muito qualificado. Era realmente algo que não existia e que eu sei que é um baita de um clichê, mas no fim você está vendendo uma experiência. Né? Pois é. Baseado nisso que você falou, todo negócio que eu faço, todo negócio que eu abro, por exemplo, você está aqui, você está vendo como é que está o meu estúdio, apesar de ser, ele está bem arrumadinho, apesar de ser meio Frankenstein o negócio aqui, estamos colocando ar-condicionado ainda. Está mais bonito que a minha casa. Tudo que eu faço, eu bolo o preço dele, desculpa, não é nem o preço, mas eu bolo a minha venda baseada muito mais no desejo do que na utilidade. Você me falou 2 coisas que elas são antagônicas.
No final você vende uma experiência. Só que você começou falando, vou no seu concorrente porque é do lado da minha casa. Sim. Então você percebe que as coisas elas não combinam. Então, como é que eu posso cobrar um pouco mais no corte de cabelo? Isso não significa que o lucro é maior, gente. Muita gente acha, não, o preço é exagerado, para ele parar. O que eu faço para que você deseje, às vezes, atravessar a cidade para poder ir lá e não vá no lugar que é perto da sua casa? Pô, utilidade, corte de cabelo. Habilidade manual, você tem bons e maus profissionais. Mas é um commodity. Mas é um commodity. A habilidade manual, não tem como você falar que aquele cara é muito melhor do que esse porque ele fez rápido. Não. A habilidade manual é falar das coisas. Mas o que eu posso colocar lá? O que eu posso te atrair que seja mais legal que os outros lugares? E claro, cada experiência que você coloca. Por exemplo, nós estamos aqui, está um pouco calor, você vê que eu estou com 2 ar-condicionados aqui, que não são os meus definitivos, que eu não deu tempo ainda. Mas se você vai na barbearia aqui do Itaim Bibi, que é do lado, o ar-condicionado eu coloquei quase o dobro da barbearia. Se ontem estava 38 graus, dentro da barbearia estava 20. Sim. Então você entra, mas cara, quanto custa cada máquina de ar-condicionado de 60 mil PTU? Custa 25 pau. Será que no lugar que você vai do lado do teu negócio tem uma coisa assim? Se não tiver, também está tudo bem. Será que você vai perceber? Mas é interessante quando você está montando, putz, esse ar de 25 mil versus o que custa, digamos, 10, quanto vai te gerar de volume adicional para você recuperar esses 15, tudo isso entra na balança. Tudo entra isso entra na balança e assim, primeiro, nós estamos pensando no longo prazo, não quero fazer tiro curto, economizo, ganho tudo e sai fora. Mas o maior termômetro para isso é quando alguém entra na barbearia, senta naquele dia que tá quente pra caramba, o cara senta, tira o paletó, aí se vê que ele já está se refrigerando, ele pede um chopp. O nosso chopp, cara, não é uma fabricação exclusiva para mim, é um chopp que eu compro do outro fornecedor que em vários outros lugares de São Paulo vai ter. Mas eu tomo muito cuidado para a sanitização da linha. Às vezes você toma chopp num lugar e fala assim, esse chopp tá azedo. Não é o chopp que tá azedo, é a linha que não limparam. Sim. Eu limpo a linha uma vez por semana. Custa dinheiro jogar aquele chopp fora, limpar a linha por dentro e colocar um chopp novo. Então, segurança, por exemplo. Não tem aquele cara truculento na porta, mas você nem sabe, eu pago um cara para ficar do outro lado da rua, que conhece de bandido, que bandido vê ele, mas ele não vai te incomodar chegando na porta. Então tem uma série de coisas na experiência que eu não explico para você, que você simplesmente sente e aí você chega lá e fala assim, nem sei porquê, mas eu gosto tanto de vir aqui nesse lugar. Sim. Ele percebeu todas elas, eu não expliquei. Sim. Talvez se você for em outro lugar e você é calorento, você sentiu calor, você não falou assim, porra, o cara lá na barbearia Corleone gastou mais em ar-condicionado para esses dias com calor. Então, no final das contas, tudo que eu faço, como é que eu estou vendendo os meus ensaios fotográficos? Desejo. Como que é desejo? Cara, fotografo umas coisas super legais, coloco lá na caixa do mundo, mas não fico lá. Compre o meu ensaio tanto. Se você vai na minha rede social, não tem uma vez que eu falo assim, custa tanto, entrego tantas fotos, a gente por tal horário. Não tem lugar nenhum. As pessoas, se partir de alguém o desejo de falar assim, quero fazer foto com você, e ela me procurar, você já vê que ele já não está mais me cotando pelo preço? Sim. É fascinante isso porque é muita psicologia humana, né? É muito difícil, como você falou, esse cara que sentou ali na Corleone e se refrescou e pediu o chopp com a linha limpa, ele não vai conseguir ele mesmo racionalizar. Não, eu gostei porque o ar estava geladinho, e o chopp é 100% emocional. Tem um estudo da Mercedes, que uma vez um executivo, aqueles esquemas de lançamento, né, lá fora e tal, e você acaba jantando com um executivo, enfim, tem uma integração, digamos assim, né, na mesa dos brasileiros e tal, e o cara falou um negócio que eu achei genial. Fala, cara, qual é o fator mais determinante de venda de automóvel? Se você fizer qualquer pesquisa de mercado com qualquer enfoque, vai dar, sei lá, preço, consumo, performance, design, né? Fala, cara, a gente tem estudos aí de psicologia, inteligência artificial, escambau, que a gente acha que se você for isolar um fator é como a pessoa se sente na primeira vez que ela senta no carro. Então, assim, sentou, como é que aquele painel vestiu, a visibilidade, coisa. Nunca uma pessoa vai conseguir externalizar isso, né? Mas se você não tiver em mente, não tiver preocupado com essa sensação intangível do seu consumidor, você está quebrado em qualquer negócio, na verdade. Volta de novo para o negócio do estômago. Será que quando você bolou isso na cabeça, você tem coragem de prever que um dia, que 20 dias no ano inteiro vão estar quente e o teu cliente vai ser fisgado para aqueles 25 pau ao invés dos 1.500 do split que você vai gastar? Sim. Volta no estômago. Você tem que ser fiel àquilo que você acredita. E outra, você tem o tirador de pedido e o vendedor.
tirador de pedido é aquele que quer desesperadamente que você faça uma compra naquele segundo, naquele momento. Então é aquele cara que ele vai fazer o negócio, ele vai fazer o trabalho dele de rede social, vai anunciar o lugar dele, o tempo todo ele coloca site, endereço, telefone, agende seu horário, faça isso. Hoje tem promoção, hoje tem coisa especial. Você não deixou que a pessoa se envolva emocionalmente com aquilo, né? Por exemplo, não posto foto de corte de cabelo na barbearia. Cara, é óbvio que a gente faz uma puta curadoria, a gente não está escondendo os cortes de cabelo, algumas pessoas perguntam isso. Eu quero que você tenha a ideia de que você não vai chegar lá, o Gerson e o Cássio, os dois querem ter o mesmo cabelo. Não tem como, até porque... Se você chegar com uma foto de lá Sim. e eu falar assim, você falar eu quero isso aqui, eu falar não dá pra fazer, você vai se sentir... E corte de cabelo é uma coisa muito íntima, né? Porque tem... Totalmente personalizado. Muitas vezes, assim, o meu cabelo, você entrou numa seara muito delicada. Meu cabelo, ele é um cabelo muito chato, sempre foi. Meu cabelo é muito fino, então sempre foi difícil achar quem cortasse direito. E muitas vezes, assim, puta, eu saí do salão puto, cara, tinha pagado tudo. E aí chegava em casa... Foi numa barbearia? Mas eu digo historicamente, diferentes potenciais financeiros, inclusive, né? Mas assim, muitas vezes eu saí achando uma bosta e as pessoas, nossa, que legal que é seu cabelo, sabe? Então é muito, muito, muito pessoal, né? Você lida com... E por isso que fideliza, né? Eu tinha cabelo muito comprido quando eu me mudei para São Paulo. Tinha um cara ali na Galeria Ouro Fino que eu descobri, o Raul. Não sei quem levou, um abraço para você, Raul, se estiver vendo aí. Sabe como é que era o telefone dele na minha agenda? Porque a minha ex-mulher tinha descoberto ele e voltou com um cabelo totalmente diferente. Ela falou, nossa, o cara é um mago. Então o telefone dele na minha agenda era Raul Mago. O cara era um mago. Aí, pô, não sei que fim levou, até porque meu cabelo caiu e não precisei mais do Raul. Uma ótima experiência resolver o teu problema, foi utilidade junto com... E como é que você fez esse shift, cara, do empreendedorismo? Óbvio que você não fez um shift, você continua até como fotógrafo sendo um empreendedor. Mas a fotografia foi um negócio que surgiu tarde na sua vida, né? Ou não? Surgiu. Mas fique claro, o negócio da minha vida é a Barbearia Corleone, me dedico totalmente a ela. Estou nesse processo de formação aqui, aproveitando numa época em que a gente não está bem loja, que a gente não está expandindo, não está fazendo muita coisa, e a equipe cuida realmente de tudo, mas estou lá todos os dias, no mesmo quarteirão aqui do estúdio. Mas surgiu pelo seguinte, apareceu rede social. Eu via que quando você tem a rede social, você falar do seu próprio negócio é uma coisa. Os consumidores falaram do seu negócio é outra. Então, vale talvez muito mais do que você ter 1 milhão de seguidores no seu negócio, que vários micro-influenciadores, né, várias pessoas com poucos seguidores que vão lá, pagam, cortam e ainda publicam e falam é um lugar legal, isso tem um efeito muito melhor. Ele sabe tira muito das dúvidas das pessoas se realmente aquilo, se realmente você está vendendo a tua verdade. E aí eu comecei a precisar de foto, eu fazia foto com telefone naquela época, saía bom. E aí um dia eu falei assim, quer saber? Eu quero que os meus clientes falem de mim. Vou comprar uma câmera que tenha Wi-Fi, eu vou passar a foto do Wi-Fi, vai entregar para o cliente no final, uma experiência gostosa, ele vai estar lá no caixa, eu vou entregar a foto para ele. Não tem quem não vá postar essa foto, fazer uma propaganda para mim. E de fato foi isso, eu comecei a evoluir, comecei a gostar, comecei a tirar umas fotos para a barbearia também, de produto, ambiente e tudo. Você fez algum curso formal ou você foi no empirismo? Cara, eu fiz diversos... Não existe uma faculdade para isso, né? Eu acho que se eu fizer a faculdade de fotografia, ela acaba sendo algo muito, muito moroso. Fiz diversos cursos, eu pedi ajuda para muitos fotógrafos, troquei muita coisa de empreendedorismo com fotografia, comprei muito curso online na pandemia. Não tem segredo, cara. Estuda. Como é que você vira um bom piloto? Dando volta, não para. 10 mil horas, né? 10 mil horas, tem que fazer. E na foto é a mesma coisa. E aí isso acabou evoluindo, eu acabei ganhando seguidores em rede social, em paralelo à barbearia. Começaram a solicitar alguns trabalhos meus aí, como, sei lá, como que chama isso, de influência, como se quiser chamar, usando a minha fotografia. Durante a pandemia, eu estava lá sem fazer nada, minha mulher trabalhando pra caramba. Eu olhei e falei assim, cara, vou fazer uma fotografia, não vou ficar mais aqui em casa, no sofá, vendo Netflix, fazendo Boston Home, esperando a barbearia abrir ou não. E aí eu fui freak. Eu assisti 6 horas de curso todos os dias. É demais quando você encontra um negócio que dá essa obsessão, né? E eu ficava só olhando para aquilo, eu não precisava atender o telefone, não precisava ir no banco, não precisava fazer nada.
Quando eu voltei, eu já tinha esse móvel aqui onde a gente está. Ele era para ser meu escritório, um hub de evento, lá umas coisinhas assim para as marcas que eu trabalho. Um hub pequeno, né? Você tá vendo aqui que é para 10, 15 pessoas. E aí eu falei, vou transformar aquilo num estúdio fotográfico, vou fotografar minha mulher. Eu falei, se alguém quiser, aí eu vou fotografar também. Nunca fiz um anúncio. Aí eu comecei a convidar algumas pessoas que eu achava legais para vir aqui fotografar. Essas pessoas começaram a publicar a mesma história, se repetiu lá na barbearia, em vez de cortar cabelo era foto. Hoje eu estou atendendo aqui 4, 5 clientes pessoa física por dia que querem fazer foto de LinkedIn, que querem simplesmente eternizar um bom momento da vida. Gente que quer vir só para bater papo. Tem muita gente que a internet tem isso, né? Eu imagino que vocês tenham ainda muito mais do que eu. Sim. As pessoas querem conhecer vocês. Sim. Então eu chego e falo assim, vocês querem me conhecer? Então faz o seguinte, eu vou reservar 1h30 do meu dia para você, você vai fazer as fotos comigo, eu vou te entregar um serviço, você me conhece, a gente bate papo. Agora, vim aqui me conhecer, o time is money, eu não vou te cobrar para você me conhecer, seria muito arrogante. Vou te entregar as fotos e a gente bate papo. O Fest, nosso evento, era justamente isso. Galera, mas queria muito ser convidado. Não, beleza, compra o ingresso lá e você vai ter toda a experiência da pista e tudo mais. Uma coisa que eu achei... There's no free lunch para o empreendedor, cara. Time is money. A gente se acorda, 8 horas é para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para se divertir. Sim. O empreendedor não tem essas 8 horas para se divertir aqui, não. Então, todo o resto do dia que ele está fazendo com a gente vale dinheiro. Não proponham as coisas de graça, aquilo que os outros têm para vender. Não proponham o evento dele para vocês não pagarem, porque vocês estão o ofendendo. Ele gastou dinheiro para fazer isso, aquilo é o tempo, aquilo é a vida dele. Não façam esse tipo de proposta. Quando vocês fazem... A gente recebe muito por direct isso. Não, cara, afasta de vocês. A pessoa que não tem nada para te oferecer em troca, e não precisa ser o dinheiro, mas se ela simplesmente quer uma vantagem, né? O que é... Você sabe mais do que ninguém, você tem um sobrenome assim, mas... O que é a cortesia? É o ato de ser cortês. Sim. Não, a cortesia não é algo de graça. Você está oferecendo porque você está sendo cortês. Você não é obrigado a nada. Você talvez não esteja esperando nada em troca. Mas, vamos fazer o cabelo na Corleone? Vamos. Olha, hoje você é meu convidado para que você venha cliente, para que você fale bem, para que você seja bem-vindo, preparará. Mas não queira isso todos os dias. Sim. Né? As pessoas têm maneira de fazer isso. Teve uma mãe de uma criança uma vez. Foi lá, cortou o cabelo, tinha um monte de seguidor. Eu a convidei, cortou o cabelo, na segunda vez ela foi, e aí, claro, ficou me xingando, que era um absurdo, como é que você faz isso? Mas é meu trabalho. Sim. Então, gente, vocês estão aí escutando, vocês estão ouvindo, não peçam as coisas pro Cássio, do que seja. A sobrevivência. Eu tenho um sonho, sabe qual é o meu sonho? Não é um sonho, mas eu vejo uma oportunidade de negócio. Eu deveria abrir uma consultoria de que carro comprar, porque as pessoas... Eu recebo 5 a 10 directs no dia e o cara, olha, entre um Golf 2013 com 70 mil quilômetros e não sei o que, zero. Cara, se eu... Faz um MVP disso. Mas eu digo, se eu passar a me dedicar a responder para essas pessoas, eu vou perder 1, 2, 3 horas do meu dia e eu preciso sobreviver de outras formas. Faz aí. Olha, eu te cobro R$500 pela consultoria. Ele vai na foto do carro, eu te mando isso aqui, eu te mando meu opinião. Eu tenho uma ideia para um site, mas quem sabe em 2021. Cássio, não precisa. E as pessoas estão estudando aqui. Gente, não precisa ter vergonha de ganhar dinheiro se você não está enganando os outros, se você não está sonegando, se você não está sendo ilícito, não há problema nenhum em ganhar dinheiro. Por que no Brasil isso existe? Se você trabalha, você precisa ser remunerado. O quanto você ganha, cara, reclama com os bancos. O banco, quando você coloca dinheiro lá, agora te rende 2% ao ano. Só quando você entra no cartão de crédito, é 7% ao mês. Não, 7 não, bem mais. Nunca foi tão, nesse sentido, nunca foi tão encorajador empreender justamente porque o dinheiro parado hoje... Reclama com o banco, não reclama com o empresário, o pequeno empreendedor, o vendedor. Negociar uma coisa, você tira vantagem. Sim. Tem a questão toda, assim, agora a gente está já em meados de outubro. Para onde está indo a questão de pandemia, de recuperação? Qual é o seu feeling? Assim? Você acha que 2021 vai ser um ano forte de recuperação ou ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte antes da gente voltar a um velho normal? A um velho normal. É que o novo normal está se mostrando aí que não existe nada, né? Sim. Que a gente fica sendo abastecido, bombardeado, sai na rua, todo mundo de máscara, vê aí um monte de festa rolando. O negócio está muito para inglês ver. Não tem novo normal. Tem você ter se ferrado, você ter conseguido sair da pandemia, mas
porra, as vontades do ser humano elas continuam exatamente as mesmas. A gente está operando, a gente começou com 25%, apesar de 100% de custo, 25% do nosso faturamento. Hoje estamos com 65%, aí chegando em outubro. Eu acredito que a gente vai ter aí uma estilingada no mês de dezembro. Se sair vacina, então, melhor ainda. Sim. As pessoas vão falar, vamos sair, vamos se divertir, é Natal, tive um ano ruim pra caralho, eu não quero mais isso. Eu acho que a gente vai ter uma aceleração boa. Vamos voltar a janeiro e fevereiro retraído. Eu acho que a gente vai começar a ter um ritmo mais próximo do que foi o ano passado. A partir de março a gente caminha de novo. Eu acho que esse é mais ou menos o timeline de hoje que a gente pode imaginar de boa parte da população já vacinada. A gente não tem vacina ainda, né? As empresas, a maioria das empresas acho que não volta aí ao normal de trabalho fora do home office antes de janeiro, fevereiro, vai ficar tudo para o ano que vem. Então, enquanto você tiver, né, você falou aqui, os prédios comerciais. Então você acha que vai voltar esse tainho aqui, corporativão, aquela galera... Vai voltar? Vai. Porque aí, minha opinião pessoal. Descobriram uma oportunidade de eliminar um custo gigante. Minha opinião pessoal. Como empresário, como alguém que lidera uma equipe de 300 pessoas e como um observador do comércio já há muito tempo. A gente nunca teve uma maluquice como essa, mas a gente já teve altos e baixos diversas outras vezes. Existe um negócio que é o seguinte, você não constrói nada sem equipe, você não constrói nada sem time. Os times estavam formados. Os times lá no começo, eles estavam impactados pelo mesmo problema, eles estavam solidários uns aos outros. Dança das cadeiras agora acontecendo, você trocou 10 caras de uma equipe de 30, como é que esses caras só se conhecem pelo Zoom? Sim. Como é que esses caras só ficam em casa? Como é que você não tem... Vamos sentar aqui e bater papo. Como é que você troca insights via mensagem de texto? Nada espontâneo surge. Nada. E outra, você em casa... A ideia do almoço. As pessoas em casa. Reparem uma coisa e vou deixar para você refletir. Trabalhando no home office, você deixa de ter algumas emoções. Do tipo, quando você chega em casa e o seu cachorro roubando o rabo para você, aquela felicidade não existe mais. Sim. Você não tem mais aquele impacto de morrer de saudade do seu filho pequeno durante o dia e ir lá e dar um abraço nele. Isso não é sustentável. Você pode sim enxugar o espaço físico da empresa, mas o lance de você não ter um QG das pessoas se encontrarem e elas terem a felicidade de ir para casa, vai ser clichê eu falar aqui. Problemas psicológicos gravíssimos nós vamos ter. Estamos tendo. Né? A gente já tem suicídio, depressão, um monte de coisa. Mas se você não voltar a ter algumas emoções de conquista no seu dia, como chegar em casa para quem não é pai e ver o seu cachorro, como chegar em casa e ver o seu filho, como chegar em casa e quem chegou em casa antes, a sua esposa ou você, preparar uma surpresa para alguém, virou um cotidiano muito tedioso. Sim. Violência doméstica, o que é um absurdo. Violência doméstica no estado de São Paulo subiu 70% durante a pandemia. Ótimo que esses casamentos se separem, que as mulheres, os homens, todas essas pessoas que cometeram algum erro grave contra um ser humano e que não tinham coragem de externalizar isso, que tomaram parte disso agora. Gente, na minha opinião, bullshit você achar que o mundo vai ser todo virtual, que o home office funciona perfeitamente, que você vai conseguir multiplicar a sua equipe levando a cultura da sua empresa sem o contato físico. O ser humano não é ermitão. O ser humano precisa do contato. O ser humano precisa daquele barzinho na sexta-feira com os amigos do trabalho para falar coisas que não são do trabalho, para se conectar para a próxima semana. Sim. A gente é um animal social, não tem jeito. Não tem jeito. Cara, encaminhando aqui o nosso encerramento, a pergunta clássica do Cascorto Show é: o Brasil tem jeito? O Brasil tem jeito, o Brasil tem muito jeito, o Brasil tem muita oportunidade. O Brasil tem jeito se cada um de nós começar pelo básico. Não vou enganar o outro. A lei, né, do nosso querido Gerson, né? Não o Gerson, o cara do Cascorto, mas a gente fez uma propaganda nos anos 70 que foi muito conhecida. Né? Lei de Gerson. Eu fumo cigarro e eu tomo vantagem. Cara, não pode existir. Não seja safado na relação que você tem com o outro. Seja sincero. Vamos negociar uma coisa aqui? Cássio, já vou te falar agora o que eu quero. Você me fala exatamente o que você quer, a gente chega no ponto. Não chega aqui querendo pagar 10, mas você me oferece 2. E eu te peço 50, aceitando 20. Nós vamos ficar
é muito ruim, é muito chato e alguém vai se desgastar nessa. Ray Dalio, se vocês... fica a minha dica. Ray Dalio, você entra no deep dive, no princípios. O rabbit hole que chama, quando você entra num vídeo e não consegue mais sair. Se você entra no Ray Dalio, você perde. Você vai ver um vídeo de 5, você fica 1 hora vendo. O cara escreveu princípios ou principles, Ray Dalio, isso há muitos e muitos anos. Sim, pode continuar aqui. E ele dizia, seja sincero nas suas relações, Sim. Não tente tomar vantagem, faça algo que seja justo para todos os lados. Então é assim, você viu uma oportunidade no Brasil aqui, né? O honesto não é tido como honesto, ele é tido como otário. Quando você trabalha na corporação e você se dedica a ela, começam a te chamar de puxa-saco, você para de se dedicar ao teu emprego, ao teu futuro, aquele negócio que você falou, aqui onde você quer chegar, por conta dos outros que ficam te diminuindo. Não, vamos todo mundo se unir a um ideal. Se a gente trabalha aqui, vamos vestir a camisa da empresa. Se eu não gosto mais da empresa, pede as contas, vai embora. Sim. Vai ter fundo de garantia, vai ter um monte de coisa para receber. Faça isso. Comece por isso. Seja honesto, seja... Falta um pouquinho de idealismo, né, no Brasil e no Brasil. Seja honesto com próximo nas suas decisões. Eu ouvi uma frase hoje muito boa, eu achei tão boa que eu troquei o About Me do meu Instagram para ela. Foi um cantor irlandês que falou para o Bob Dylan e ele cita, e muita gente atribui ao Bob Dylan erradamente, mas é sobre o processo criativo, vale para empreendedorismo e vale para todos os brasileiros, que é no fear, no envy, no meanness. Sem medo, sem inveja e sem maldade, né? É isso. Muito obrigado. Valeu, meu amigo. Jabá aí rapidinho, onde é que a galera te encontra? Sigam @Bruno Van Enck. Van Enck se escreve que é V de vaca, A, N de navio, E, N de navio, C, K. Acha lá, vem tirar foto comigo, vai cortar o cabelo na Corleone e conta aqui o que você achou desse podcast. Valeu, man. Demais. Se você gostou desse podcast, copia, compartilha aí com seus amigos. Siga a Cássio Porto Show no Spotify e na Orelo Áudio. Baixa o aplicativo do Orelo aí, a única plataforma de podcasts que remunera os criadores. Valeu demais. Valeu. Aquele abraço.